Em 1945 aconteceram as missões de bombardeio mais singulares do século XX. E além do próprio armamento atômico que foi utilizado nelas, as próprias aeronaves que as realizaram eram inteiramente singulares. Você pode até pensar que eram meramente Boeing B-29, mas não. Era uma série especial chamada de Silverplate. E hoje você vai conhecer exatamente que aeronaves eram essas. Você com certeza já viu um desses aqui em filmes, séries, games ou talvez em algum livro. Esse aqui é o capacete tropical, o Tropenhelm do Afrika Korps. Esse tipo de capacete tropical foi desenvolvido pelas potências europeias para uso nas suas colônias na África e na Ásia. E esse exemplar aqui, chamado de Tropenhelm, foi especialmente desenvolvido para uso pelo Deutsches Afrikakorps, o corpo de exército alemão do general Erwin Rommel, que atuou no norte da África entre 1941 e 1943. E essa peça aqui, que já fez parte do cenário da sala de guerra, agora pode ser sua, porque o bilhete para concorrer custa só R$ 5,00 e você pode comprar quantos quiser através do link que está aqui na descrição e também pelo QR Code que está na tela. Então corre lá, garante os seus bilhetes que eu vou sortear em pouco tempo, tá? Então, boa sorte! As missões atômicas que acabaram com a Segunda Guerra Mundial custaram no total aproximadamente 5 bilhões de dólares. Isso em valores de 1945. Porque 2 bilhões de dólares desses 5 aí foram gastos com o desenvolvimento da bomba atômica. E os outros 3 bilhões de dólares? Onde é que você acha que foi gasto? Foi gasto no desenvolvimento desse avião aqui, o Boeing B-29 Super Fortress. Então é isso mesmo, o Boeing B-29 custou mais do que a própria bomba atômica para ser desenvolvido e é sim o projeto mais caro da Segunda Guerra Mundial, mas também uma plataforma eternamente conhecida e que abriu caminho para os chamados bombardeiros estratégicos globais, aeronaves que conseguiam virtualmente atingir qualquer ponto do globo e que se tornaram tão comuns durante a Guerra Fria. O B-29 custou tanto para ser desenvolvido porque realmente deveria cumprir um conjunto de funções que nenhum avião da época conseguiria nem remotamente cumprir. Atingir alvos a distâncias muito longas através do Pacífico e fazendo tudo isso aí voando numa altitude de 10.000 metros acima do alcance da antiaérea inimiga e também dos caças inimigos. E todo o processo de bombardeio e também de defesa da aeronave era computadorizado. Claro que eram computadores analógicos, nada de computadores digitais como a gente tem hoje, mas o que eu quero dizer é que o conjunto de tecnologia embarcada no Boeing B-29 era muito superior ao de qualquer outra aeronave do período. E todo esse conjunto de tecnologias novas sendo colocadas numa única aeronave, claro que não resultou num processo suave de desenvolvimento. O primeiro voo de um Boeing B-29 se deu no dia 21 de setembro de 1942, e poucas semanas depois o primeiro protótipo caiu durante um voo de testes, matando dezenas de pessoas que estavam a bordo e também no solo. E esse projeto super caro aqui, que estava tendo esse começo na época nada promissor, contrastava com outro projeto que também custou bastante, mas que justamente nesta mesma época estava tomando fôlego, estava tomando seu primeiro gás para poder conseguir atingir os resultados esperados. Esse aí era o projeto Manhattan, o desenvolvimento da bomba atômica, que poucos dias depois do primeiro voo do Boeing B-29 nomeou seu diretor, finalmente, Robert Oppenheimer, um físico da Califórnia que finalmente organizaria todo o projeto de construção da bomba atômica e faria dele no final um sucesso. Foi Robert Oppenheimer que logo nos seus primeiros dias como diretor selecionou a área de Los Alamos, no Novo México, como o local de construção do novo laboratório que deveria produzir a bomba atômica. E apenas 90 dias depois desse evento aqui do primeiro voo do Boeing B-29, o físico italiano Enrico Fermi fez funcionar em Chicago o primeiro
reator nuclear da história, mostrando para muitos entes do governo que aquela ciência tão misteriosa, a física subatômica, poderia realmente resultar num armamento de verdade. Então, no primeiro semestre de 1943, no recém-construído laboratório de Los Alamos, a equipe de integração e entrega do projeto, liderada pelo físico Norman Ramsey, desenvolveu o primeiro desenho do que seria uma bomba atômica. E esse primeiro desenho era bastante comprido, cerca de 5,70 metros de comprimento, tinha essa forma de poste que acabou sendo apelidado de Thin Man ou Homem Magro. Essa bomba Thin Man deveria funcionar com uma ogiva de plutônio 239 e utilizar o método balístico de detonação. Ou seja, um gerador de nêutrons preso na outra extremidade deveria disparar um nêutron ao longo de todo esse percurso e impactar na ogiva de plutônio bem nessa extremidade aqui. Naquele ponto da história, esse desenho para a arma era considerado o mais viável e, portanto, era necessário uma aeronave que conseguisse carregar uma arma deste tamanho. Como uma alternativa secundária, um desenho de segurança, os cientistas de Los Alamos também desenvolveram uma bomba circular chamada de dispositivo de implosão. Nesse dispositivo, o núcleo ou ogiva de plutônio ficaria no centro e seria comprimido através da detonação síncrona de diversas cargas explosivas direcionadas para o centro. Isso então faria com que o núcleo implodisse, se comprimisse, e essa compressão detonaria a arma. Esse desenho aqui era muito mais complexo do que o primeiro e, portanto, nessa época foi tratado apenas como uma alternativa secundária. E quando começou-se a considerar que a aeronave poderia carregar esse tipo de armamento, uma única aeronave no arsenal aliado, no mundo inteiro, foi considerada. Justamente o bombardeiro britânico Avro Lancaster, esse quadrimotor produzido na Inglaterra, que estava em pleno uso pelo comando de bombardeio da RAF em missões de bombardeio diária sobre a Alemanha, era o único no mundo que possuía um único porão de bombas, um único compartimento medindo 10 metros de comprimento. 10 metros de comprimento era o suficiente para carregar tanto a Thin Man quanto a Fat Man, a bomba gorda ou homem gordo, que era o apelido que foi dado para o dispositivo de implosão. Contudo, a utilização do Lancaster gerava alguns inconvenientes. O primeiro deles é que não era uma aeronave americana, forçando então a adoção de um sistema estrangeiro, o que complicaria um pouco o treinamento de tripulações. Um outro fator era justamente a limitação do alcance operacional do Lancaster e também seu teto operacional, que era muito mais baixo do que o teto operacional esperado para a execução de missões atômicas, justamente na faixa dos 10 mil metros de altitude, como eu já disse, fora do alcance da antiaérea e fora do alcance da caça inimiga. Então, em junho de 1943, esse físico aqui, Norman Ramsey, justamente o chefe do grupo de integração e entrega de armamentos do Projeto Manhattan, que definiu que o Lancaster não iria ser utilizado para entregar as bombas atômicas, e sim um outro avião que ainda estava em estágio experimental, chamado Boeing B-29. O general Leslie Groves, o comandante militar do Projeto Manhattan, aprovou essa escolha de Norman Ramsey, muito porque o B-29 representava a utilização de uma alternativa norte-americana para a entrega das armas, o que para ele soava muito mais correto do que utilizar uma aeronave britânica. E no mês seguinte, julho de 1943, a Boeing entregou o primeiro exemplar do Super Fortress para a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. E então, Groves foi a Washington conversar com o general Hap Arnold, comandante das Forças Aéreas do Exército, e informar a ele sobre a existência do Projeto Manhattan. Você vê por aí o nível de sigilo envolvido no projeto, visto que até este ponto nem o próprio comandante das Forças Aéreas do Exército sabia da existência do desenvolvimento de uma bomba atômica dentro dos Estados Unidos. Dessa forma aí, em setembro de 1943, Groves e Arnold concordaram em modificar
3 exemplares do Boeing B-29 para carregar simulacros das bombas atômicas que ainda estavam bem longe de ficar prontas. Originalmente, o projeto para se modificar os B-29 para carregar armas atômicas ganhou o nome de Silver Plated, ou seja, chapeado de prata, uma alusão aos próprios B-29 que tiveram esse acabamento em prata escolhido em detrimento do outro acabamento olive drab, ou seja, de verde oliva, muito usado na Europa. Porém, de forma informal, as pessoas no projeto acabaram se referindo a ele não como Silver Plated, mas apenas como Silver Plate. E acabou-se então adotando o nome Silver Plate de forma definitiva. Apesar dessa escolha definitiva, o nome Silver Plate, devido ao alto sigilo que cercava tudo a respeito das bombas atômicas, não foi oficialmente registrado no Departamento de Guerra, o que gerou então uma outra confusão, pois um outro projeto de outra agência ganhou o nome Silver Plate. E por conta desse ocorrido aí, o próprio general Arnold teve que ligar para o Departamento de Guerra e forçar a outra agência a desistir do nome Silver Plate e colocar outro nome no seu projeto. E para despistar qualquer pessoa que pudesse já ter lido o nome Silver Plate, foi alegado que esse projeto se referia à modificação especial de um vagão Pullman, um vagão ferroviário de luxo para passageiros que seria usado por Franklin Roosevelt, o Thin Man, Homem Magro, e por Winston Churchill, o Fat Man, ou Homem Gordo. E no dia 30 de novembro de 1943, o B-29 com o serial 5BW426259, apelidado de Pullman, devido à história falsa do vagão de trem, e que pertencia à época ao grupo de bombardeio 468 na base aérea de Smoky Hill, no Kansas, foi selecionado para ser enviado para a base aérea de Wright Field, em Ohio, e passar pelas modificações que o tornariam o primeiro B-29 Silver Plate. E lá em Ohio, as modificações começaram a ser realizadas no Pullman no dia 2 de dezembro daquele ano. E essas modificações foram super extensas e demandaram muito trabalho, sendo que a mais marcante delas foi a união, a junção dos 2 porões de bomba do B-29, os dois medindo 3,70 metros cada um, num único grande porão de bombas de quase 10 metros de comprimento. Nesse novo gigantesco e único porão de bombas, a bomba Thin Man, ou Homem Magro, seria montada na parte posterior traseira do compartimento de bombas, enquanto a bomba Fat Man, a redonda, seria montada na dianteira do compartimento. Além do aumento drástico do compartimento de bombas, novos mecanismos de suspensão e lançamento das bombas foram desenvolvidos e instalados, mas testes práticos eram necessários para saber se esses mecanismos eram confiáveis ou não. Depois de completar as modificações, o Pullman então foi voado para a base aérea de Muroc, na Califórnia, onde no dia 20 de fevereiro de 1944 iniciou finalmente sua fase de testes com o lançamento dos simulacros da Thin Man e da Fat Man. 24 voos de teste de lançamento foram realizados e, no geral, foram bastante decepcionantes. No último desses voos, no dia 16 de março, a Thin Man, inclusive, se desprendeu do avião em pleno voo, ainda com as comportas do compartimento de bombas fechadas, o que causou um dano muito extenso ao Pullman, fazendo com que ele tivesse que ser retornado para Wright Field, em Ohio, para manutenção. Diante de tamanho insucesso, os norte-americanos então decidiram utilizar nos Silver Plates os mecanismos de suspensão e lançamento de bombas desenvolvidos pelos britânicos, utilizados nos Lancaster para lançamento das grandes bombas Tall Boy. E finalmente, depois de meses em reparo e também da instalação desses mecanismos britânicos, o Pullman retornou para a Califórnia em junho de 44 para mais uma bateria de testes. Dessa vez, os testes foram realizados de forma muito mais bem-sucedida, muito embora a Fat Man, a bomba gorda, ainda estava se comportando de forma muito errática no ar, até que os engenheiros desenvolveram esse tipo de estabilizador para o armamento. Essa cauda aqui, hoje bastante famosa, composta por 8 estabilizadores separados por 45 graus, ficou conhecida como California Parachute, ou paraquedas da Califórnia.
e foi oficialmente adotada para a casca aerodinâmica da bomba gorda. Mas aí, justamente quando as coisas começavam a funcionar, o Projeto Manhattan tomou um grande baque, porque foi justamente nessa época que esse cientista chamado Emilio Segre descobriu que o plutônio que vinha sendo fabricado no reator de Hanford, o reator desenvolvido por Enrico Fermi, na verdade tinha uma taxa de fissão muito maior do que a anteriormente esperada. Isso aconteceu porque o plutônio que originalmente foi analisado pelos físicos em Los Alamos eram amostras extremamente puras, fabricadas num ciclotron da Universidade da Califórnia. Mas quando as primeiras amostras de plutônio do reator de Fermi chegaram, percebeu-se que ele vinha bastante contaminado por plutônio 240, um elemento que acabava aumentando muito a taxa de fissão por minuto. Sem querer entrar em muitos detalhes da física nesse ponto aqui, isso significaria que a arma Thin Man teria que ter um cano muito maior para se acelerar uma das extremidades contra a outra, e isso significaria ter um avião com um porão de bombas ainda maior do que 10 metros. E a conclusão de tudo isso aí foi que Robert Oppenheimer ordenou o abandono completo do modelo Thin Man. O abandono do Thin Man fez com que a Fat Man se tornasse a alternativa única nas mãos dos cientistas de Los Alamos e, a partir de então, a principal a ser desenvolvida dentro do Projeto Manhattan. Mas para se utilizar o urânio-235, outro elemento fissionável que estava sendo produzido dentro do projeto, se desenvolveu então uma arma balística mais curtinha, chamada de Little Boy, ou Garotinho, justamente por conta da diferença de altura dos dois dispositivos. Ao invés dos 5,70 m do Thin Man anterior, o novo Little Boy tinha apenas 3 metros de comprimento. E visto que agora tanto Fat Man quanto Little Boy tinham comprimentos semelhantes, não era mais necessário um único grande porão de bombas de 10 metros, o que fez com que, novamente, o Pullman voltasse à sua configuração original de 2 porões de bombas separados. Já de volta com seus 2 porões de bombas originais, o Pullman então foi enviado no começo de dezembro de 1944 para a base aérea de Wendover, em Utah, local que sediava o recém-criado Grupo Composto 509, a unidade que deveria realizar os bombardeios atômicos, que foi colocada sob comando do coronel Paul Tibbets, o mais experiente piloto de bombardeiros da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos e que já vinha há alguns meses chefiando o programa de treinamento para os B-29. Tibbets já tinha, inclusive, naquele ano, enfrentado um problema de recusa das tripulações em voar os B-29 devido à suposta periculosidade do modelo. Essa história é bastante interessante, você pode conferir no nosso vídeo do B-29 Lady Bird, bem aqui em cima. Mas ao contrário do Grupo Composto 509, que estava apenas começando sua vida de bastante sucesso operacional, o Pullman, o primeiro dos Silver Plates, acabou sendo danificado e descartado após um acidente durante um pouso no finzinho de dezembro de 1944. Mas 4 meses antes disso, no dia 22 de agosto daquele ano, foi dada a luz verde para a fabricação de uma nova série de Silver Plates na fábrica de B-29s da Martin em Omaha, no estado de Nebraska, sendo que os 3 primeiros exemplares desse segundo lote foram enviados para a base aérea de Wendover em outubro de 1944. Já com os sistemas de suspensão para as bombas instalados no porão dianteiro da aeronave, visto que o porão traseiro foi ocupado por tanques de combustível extras para se aumentar ainda mais o alcance dos Silver Plates. Na cabine dessas aeronaves também foi criada uma posição a mais para um tripulante conhecido como Weaponeer ou artilheiro, que era a pessoa responsável por realizar a manutenção e também o armamento final das bombas atômicas em voo. O segundo lote de Silver Plates foi completado com a fabricação de 17 aeronaves do tipo, que foram então submetidas a uma intensa bateria de treinamento e teste. Em fevereiro de 1945, essas 17 aeronaves já tinham sido submetidas a tantos voos e a tanto estresse estrutural que tiveram que ser reenviadas de volta à fábrica
para manutenção, fazendo com que um terceiro lote de Silver Plates fosse encomendado. E esse terceiro lote, inicialmente com 15 aeronaves, que foram entregues para o Esquadrão de Bombardeio 393, uma unidade do Grupo Composto 509, seriam as aeronaves de combate, as aeronaves que realizariam, de fato, as missões atômicas sobre o Japão. E durante o processo de recepção desses bombardeiros, Paul Tibbets foi pessoalmente até a fábrica e conversou com o chefe da linha de produção, perguntando para ele qual daqueles aviões ali era o melhor de todos, o que estava mais dentro dos parâmetros e tinha apresentado menos problemas. O chefe então apontou para ele o B-29 com serial 4486292, dizendo que de todos os Silver Plates fabricados naquele lote, aquele era o melhor avião. E esse avião aí se tornaria posteriormente o famoso Enola Gay, que Tibbets pessoalmente pilotaria na missão de bombardeio contra a cidade de Hiroshima. Os novos Silver Plates do terceiro lote eram aeronaves muito mais tecnologicamente avançadas do que seus irmãos que já realizavam bombardeios incendiários sobre o Japão. Esses aviões foram equipados com hélices de passo reversível Curtiss Electric, que permitia mudar o fluxo do empuxo na aeronave, auxiliando bastante nas frenagens, fazendo com que esses B-29 demandassem uma pista um pouco mais curta do que o usual. As portas dos compartimentos de bomba desses Silver Plates também ganharam atuadores pneumáticos, que faziam com que a abertura e o fechamento desses compartimentos se realizasse de forma muito mais rápida. E lá dentro dos compartimentos de bomba foram instalados os sistemas de suspensão e lançamento britânicos do tipo F, com acionamento redundante tanto mecânico quanto elétrico. E esses aviões também receberam novos motores Wright R3350-41, muito mais confiáveis do que os da série padrão de B-29, que contavam inclusive com injeção direta de combustível. Por fim, como você pode ver nessa foto do Enola Gay aqui, esses Silver Plates também não tinham torres defensivas de armamento e também tiveram bastante da sua blindagem retirada para poupar peso e ampliar o alcance operacional, visto que todos eles deveriam voar a 10.000 metros, fora do alcance de qualquer reação japonesa possível. A história dos Silver Plates é fantástica e eu tenho certeza que você está com vontade de conhecer mais a fundo essas aeronaves. E você vai ter essa oportunidade viajando junto com a sala de guerra dentro da Missão Átomo 2025, que parte para os Estados Unidos em outubro desse ano. Na Missão Átomo você vai poder ver de pertinho esse protagonista da história militar que é o B-29 Enola Gay, preservado lá no Museu Smithsonian em Washington. E lá nós vamos ver também toda a série de interceptadores japoneses que combateram os B-29. Depois disso, vou te levar para o Novo México, onde a gente vai visitar a cidade de Los Alamos, onde a bomba atômica foi desenvolvida, e vamos visitar a casa de Robert Oppenheimer, o diretor do projeto. Além disso, vou te levar para conhecer o local de testes Trinity, dentro da base de White Sands, que só abre para turistas um único dia por ano, e só a sala de guerra vai poder te levar lá para dentro. Lá você vai conhecer o marco zero da primeira explosão atômica da história, o Rancho McDonald, onde a bomba atômica foi montada, e também ter a experiência de se ver cercado pela trinitita, um mineral verde que foi criado pelo calor da explosão de 80 anos atrás. Mas o melhor eu deixei pro final, porque a gente ainda vai fazer um voo épico e histórico num verdadeiro Boeing B-29 Super Fortress. É imperdível ou não é? Então, se você quer vir com a gente, é só clicar aqui em missãoatomo2025.com.br ou utilizar o QR Code para acessar, e lá você vai entrar em contato com os nossos agentes que vão te oferecer as melhores condições para você realizar esse sonho. Eu vou ser o seu guia e te espero lá. A partir de março de 1945, todos os Silver Plates foram colocados sob comando do Projeto Alberta, que era a extensão do Projeto Manhattan, que foi levada para o Pacífico, para as Ilhas Marianas, para realizar a preparação dos bombardeios atômicos. E nessa época aí, as tripulações do 509 começaram a treinar com as chamadas bombas Pumpkin, ou bombas abóbora,
que eram réplicas perfeitas na forma e no peso da Little Boy e também da Fat Man. Essas missões, que foram realizadas tanto nos Estados Unidos quanto também no Teatro de Operações lá no Pacífico, visavam capacitar as tripulações para todas as etapas do processo de lançamento de uma bomba atômica. Então, diversas dessas armas foram lançadas contra o Japão durante todo o mês de julho de 1945. Mas aí, no começo de agosto daquele ano, as duas bombas atômicas finalmente chegaram até as Ilhas Marianas e os Silver Plates finalmente puderam ser colocados em ação em sua função principal. No dia 6 de agosto de 1945, a primeira missão atômica real decolou das Marianas e lançou a primeira bomba atômica, a Little Boy, sobre a cidade de Hiroshima. Essa missão foi considerada um completo sucesso, visto que a arma detonou justamente em cima do ponto previsto na cidade lá embaixo, causando uma destruição quase completa de Hiroshima, que virtualmente sumiu do mapa. 3 dias depois, em 9 de agosto, um outro Silver Plate, chamado de Boxcar, decolou carregando a bomba Fat Man, que foi lançada sobre a cidade de Nagasaki. Essa missão, contudo, passou por diversos percalços e a arma acabou sendo lançada na periferia da cidade, longe do marco zero originalmente planejado. E se você quiser conhecer em detalhes esses dois bombardeios atômicos, aliás, toda a história da bomba atômica, você pode ver nosso vídeo aqui, clicando bem aqui em cima. Como decorrência dos dois bombardeios atômicos, o Japão acabou se rendendo apenas alguns dias depois, encerrando a Segunda Guerra Mundial. No total, 46 Silver Plates foram fabricados durante a guerra, e desses aí, 29 acabaram integrando as fileiras do grupo composto 509. Outros 19 Silver Plates desse terceiro e último lote foram entregues desde o final da guerra até dezembro de 1947. E no total foram fabricados 65 Silver Plates, sendo desses 57 pela Martin em Omaha, no Nebraska, e outros 8 pela Boeing em Wichita, no Kansas. Todos esses Silver Plates passaram a servir então na base aérea de Roswell, no Novo México, que após a guerra passou a ser o novo lar do grupo composto 509, a única unidade atômica do planeta naquele período. E no ano de 1947, o nome Silver Plate foi abandonado em prol do novo codinome Saddle Tray, que acabou envolvendo a modificação de bombardeiros B-29, B-50 e B-36 para carregar bombas atômicas. Mas apenas 2 anos depois, em 1949, a história dos Silver Plates chegaria a um fim com a aposentadoria dos B-29 e sua troca pelos novos B-50, uma variante muito mais capaz, desenvolvida e utilizada durante a Guerra da Coreia. Hoje, apenas 2 Silver Plates originais permanecem preservados, justamente os protagonistas dos 2 bombardeios atômicos. O Enola Gay, em Washington, no Museu Smithsonian, que a gente vai conhecer de pertinho na Missão Átomo, e o Boxcar, preservado lá em Dayton, em Ohio, num grande museu de aviação que você pode conhecer no nosso vídeo, bem aqui em cima. E você aí já conhecia a história dos B-29 Silver Plate? Já sabia dos detalhes que diferenciavam esses B-29 atômicos daqueles da série regular da campanha de bombardeio incendiário? Conta pra gente aqui nos comentários. Como sempre, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, mas também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.